Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler o versículo 3. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. E mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. Mostre aonde nós vamos ler. Acharam? Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 3. Está escrito o seguinte: E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa palavra é forte, né? Os discípulos estavam com Jesus há 3 anos. E eles aprenderam muitas coisas. Mas eles tinham uma curiosidade. Quando que vai ser o fim do mundo? Quando que o Senhor vai voltar? Conta pra gente em particular. É como se eles dissessem: pode falar que eu não vou contar para ninguém. É claro que eles contariam se Jesus dissesse, né? Quem é que não contaria se você soubesse a data que Jesus vai voltar? Quem é que não contaria até para avisar as pessoas amadas, as pessoas importantes? Então esse é o pedido dos discípulos. Eu vou reler, escute. Jesus estava lá sentado no Monte das Oliveiras. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Ceará, na cidade de Fortaleza, repete em seguida. Vamos lá. E, bem alto, e, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Puxa vida, maravilhosa essa pergunta, né? Interessa para todos nós. Quem está interessada na volta de Jesus Cristo? Quem quer estar preparado, preparada para aquele grande dia? Levante a mão. Então você crê nesta palavra? Você crê realmente que Jesus Cristo vai voltar? Quem crê? E você crê que esta palavra que ele disse é a palavra de Deus, é a palavra verdadeira? Quem crê? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que o Ceará já deu para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga com alegria: glória ao teu nome, Senhor. Isso, de novo. Vai por tua conta, continua. Oh, glória! Oh, glória! Que coisa linda, Senhor! Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Pai querido, esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem agora com teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Fale o Senhor agora. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode se assentar, por favor. Excelente pergunta. Era a última semana de vida de Jesus. Conta pra gente, Senhor, em particular. Quando vai ser o fim do mundo? Quais serão os sinais da tua vinda?
E aí Jesus em nenhum momento deu uma data. Em nenhum momento. Mas ele disse, vocês têm que prestar atenção no que acontece no mundo. Porque, de acordo com as coisas que estiverem acontecendo no mundo, vocês saberão que o tempo é chegado. E quando vocês perceberem estas coisas que eu vou falar acontecendo no mundo, vocês vigiem e orem. Então Jesus relatou vários sinais. Eu gostaria muito que depois na sua casa você pegasse esse Evangelho de Mateus capítulo 24 e lesse o capítulo 24 inteirinho na sua casa. Para você meditar, para você tirar suas próprias conclusões. Mas chama atenção logo de início os sinais mais evidentes que ele afirmou que estariam acontecendo antes da sua volta. Então veja só. Versículo 4. Jesus diz assim. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus disse que esta época seria a época do engano, a época do erro. E que a gente teria que se precaver, se acautelar contra os falsos profetas. Porque surgiriam muitos falsos profetas. E Jesus diz assim no versículo 6. Acompanhe. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É necessário que isso aconteça, ele está dizendo. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. O mundo sempre teve guerra, não é? O mundo sempre teve guerras. Mas nos últimos 100 anos, o mundo gastou fortunas, trilhões e trilhões de dólares para equipar forças armadas de nações que entraram em guerras com outras em lugares variados do mundo. As nações resolveram digladiar não apenas por estarem com problemas de fronteiras, como era no passado. Hoje, a guerra pode acontecer num outro continente. Tropas podem ser despachadas a milhares de quilômetros de distância, com grande eficiência, grande rapidez, e na falta de tropa, mísseis intercontinentais podem atingir outras capitais de países inimigos, inclusive com armas nucleares, sem que se mande um soldado para lá. O mundo hoje está assim, o rumor de guerra e guerras de verdade acontecendo. São muitas guerras. Só para a gente poder notar a diferença do nosso tempo com os tempos anteriores, é que no nosso tempo, só no nosso tempo, aconteceram 2 guerras mundiais. Em nenhuma outra época na história da humanidade ocorreu guerra mundial, onde todas as nações entraram em combate. Mas somente nos últimos 100 anos, o mundo teve 2 grandes guerras mundiais, fato inédito na história da humanidade. E o mundo está vivendo agora a prévia da Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial, inclusive, será uma guerra religiosa. E tem que ser. Porque nós estamos vivendo o tempo profetizado por Jesus Cristo. Na Primeira Guerra Mundial, morreram 12 milhões de soldados e 20 milhões de soldados foram mutilados. Imagine, 12 milhões de cadáveres numa guerra mundial, na Primeira Guerra Mundial. Mas na Segunda Guerra Mundial, esse número aumentou muito. O número oficial diz que na Segunda Guerra Mundial morreram 55 milhões de pessoas. Imagine, não há caixão para tantos cadáveres. 55 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, mas os soviéticos reclamam que essa informação está defasada porque só a Rússia
perdeu 40 milhões de pessoas. E se morreram 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, não pode ter morrido apenas 4 milhões para o restante das nações. Quer dizer que o número que é oficial e que já é assustador, porque onde já se imaginou milhões e milhões e milhões e milhões de cadáveres em guerras mundiais? Como é concebível isso se não fosse uma situação totalmente inédita, uma situação totalmente inusitada? E os números são subestimados. Tudo indica que o estrago foi muito maior. Isso para falar apenas de perdas humanas, de vidas humanas. Mas quantas cidades devastadas, quantas pestes as guerras provocaram, quantas doenças, epidemias e pandemias surgiram no mundo. E no nosso tempo, em nenhum outro tempo da história da humanidade, e olha que a humanidade está aqui nesse planeta há milhares de anos, nunca em toda a história da humanidade, no curto espaço de 100 anos apenas, 2 grandes guerras mundiais. E estamos já no limiar da Terceira Guerra Mundial. E se prepare, porque o Brasil quer se envolver nessa história, e o governo brasileiro reclama um assento no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil já tem tropas na África e já tem tropas no Haiti, por exemplo, mas com um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil vai ter que mandar tropas para tudo quanto é país em guerra aí fora. E nós vamos também sofrer ataques de outras nações que revidarão a nossa agressão. A América Latina hoje está com problemas de prenúncios de guerra que podem eclodir a qualquer momento. Guerra entre a Venezuela e a Colômbia, está uma briga só, entre a Bolívia e o Peru e assim por diante. E até contra o Brasil. Mas agora é a época que Jesus profetizou e ele disse, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Aí ele diz assim, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Impressionante. Quanto mais avança a tecnologia agrícola, quanto mais o mundo consegue produzir alimentos, mais e mais tem gente morrendo de fome. E a fome não é só a falta de não ter o que comer, é a subnutrição. Nós vivemos a fome no nosso país, em várias regiões pobres. Jesus está dizendo, fomes e pestes. Quando a AIDS surgiu, foi uma polvorosa só, mas hoje as pessoas já se acostumaram com a AIDS. Use camisinha. E não se preocupe, já tem um coquetel de drogas aí que dá para controlar a AIDS. Hoje só morre de AIDS quem quiser, mesmo que a pessoa seja soropositiva. O coquetel de drogas, de medicamentos que a pessoa pode tomar, controla perfeitamente o vírus. Você vê? O ser humano tenta reagir às pestes que estão ocorrendo. E surgiu em seguida o antavírus, que foi um vírus letal também perigosíssimo. A doença da vaca louca também. A gripe asiática, não é? E as pessoas vão se esquecendo que todas essas pestes surgiram recentemente. E que esse é o tempo que Jesus disse, e haverá guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes e pestes. E ele diz, e terremotos em vários lugares. O mundo antigamente tinha pequenos terremotos que iam no máximo a 3 graus na escala Richter. E aconteciam em intervalos assim de 5 e 10 anos. Só que os grandes terremotos, eles também aconteciam nesses intervalos. E esses intervalos foram diminuindo. Hoje em dia, é tão comum você ligar a televisão. Terremoto na Itália. A cidade foi devastada e mostra as ruínas. Terremoto no Irã, terremoto no Afeganistão, terremoto no Iraque, terremoto no Japão, terremoto na Islândia. E assim vai. É comum, a gente nem liga mais.
Porque os terremotos em vários lugares se tornaram corriqueiros. E Jesus avisou isso. Terremotos em vários lugares. O que faz uma coisa se tornar comum é você encontrá-la com abundância. E os terremotos hoje em dia viraram coisa comum, porque em toda parte há terremotos. E a humanidade se esquece dessa previsão, dessa profecia. Mas entre esses itens que Jesus Cristo mencionou aqui, eu quero falar com você sobre as pestes. Sobre este aqui. Pestes. Ele disse que haveriam pestes. Estas coisas iriam acontecer nos últimos dias. Pestes. Essas pestes também começaram de maneira devastadora neste último século, ou seja, na nossa geração, no nosso tempo. Apenas para informação, rapidamente, porque eu vou entrar no assunto que me interessa já já. No ano de 1918, surgiu no mundo um vírus de gripe chamado H1N1. Foi em 1918. Ele recebeu o nome naquela época de gripe espanhola. A gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas no mundo. 20 milhões uma gripe. A gripe espanhola, em 1918, matou 20 milhões de pessoas. Ah, pastor, mas foi em 1918. 100 anos na história da humanidade é como se fosse ontem. É fato recente. É notícia fresca. Não estou te dando notícia velha, não. Sabe quantas pessoas morreram no Brasil em 1918 por causa da gripe espanhola? Esse vírus H1N1. Sabe quantas pessoas morreram no Brasil? 700 mil pessoas. É muita gente. Nós tínhamos um presidente na época chamado Rodrigues Alves. O presidente do Brasil, em 1918, chamava Rodrigues Alves. Ele pegou esse vírus H1N1 e o presidente do Brasil morreu com esse vírus no dia 16 de janeiro de 1919. Fato recente, coisa da nossa história. No ano de 1957, chegando mais perto do nosso tempo, surgiu o vírus H2N2, que recebeu o nome de gripe asiática. A gripe asiática matou 100 mil pessoas no mundo. 100 mil pessoas. Em 1968 surgiu o vírus H3N2. Recebeu o nome de gripe de Hong Kong. A gripe de Hong Kong matou 700 mil pessoas. No mês de maio de 2009, surgiu a gripe suína no México. E pessoas começaram a morrer no México. O país foi paralisado pela peste. Ninguém ia para a escola, ninguém ia trabalhar, ninguém saía de casa, a população ficou reclusa para evitar que o mal se espalhasse. Em seguida, a gripe suína surge nos Estados Unidos, no Canadá. E surge em países da Europa, porque hoje a peste que Jesus profetizou, a peste viaja de avião, e às vezes viaja até de primeira classe. E em pouco tempo a peste se espalha. Quando você está dentro de um aeroporto, por exemplo, aquele sistema de ar-condicionado, ele se encarrega de sugar todo tipo de bactéria e vírus e lançar para as pessoas que estão no saguão do aeroporto ou então nas salas de espera. Dentro dos aviões, aquele sistema também de ar-condicionado dentro do avião, a pressurização da cabine do avião que nos permite respirar lá dentro. Aquele ar viciado, ele fica circulando e vírus e bactérias vão passando para todos os passageiros. E assim a gripe suína surgiu lá na Europa. Eu me lembro que o jornal noticiou um caso em Israel. E a gente estava para ir para Israel e me falaram assim, pastor João Ribe, não vai para Israel não, porque está dando gripe suína lá. Um caso. Isso foi no mês de maio
Aí começaram a surgir casos no Chile, na Argentina e nos países da América Latina, mas o Brasil parecia imune. No mês de maio, ao final do mês de maio de 2009, o mundo dizia o seguinte: 99 mortos por causa da gripe suína no mundo todo. 99 mortos, que absurdo! E o Brasil parecia livre disso. Eu estou com uma notícia aqui de jornal. Uma notícia fresca para você. Sobre a gripe suína. Que aqui no Ceará, a gente diz, por causa do calor, não está espalhando tanto, né? Porque o vírus não gosta de calor. O vírus gosta de frio. Eu não sei como é que está a situação aqui no Ceará, mas a peste já está praticamente em todo o Brasil. Essa nova peste. Esse vírus H1N1. E olha o que diz aqui a notícia. Com mais 82 mortes em 5 estados, país chega a 486 mortos. De maio até agosto. Em tão pouco tempo, 486 mortos no nosso país. Deixa eu ler rapidamente para você. Com o anúncio de mais 82 mortes em 5 estados, o país chega a 486 óbitos provocados pela gripe suína em menos de 2 meses. A primeira morte, a de um caminhoneiro de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ocorreu no dia 28 de junho. Quer dizer que um mês depois da gripe suína ter surgido no México e nos Estados Unidos, ela já estava matando no Brasil. E em 2 meses, no Brasil, já provocou 486 mortes. Então a matéria diz assim: São Paulo segue como estado com o maior número de vítimas, 179, das quais 45 foram confirmadas ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Em nota, a Secretaria reforça a orientação para que pessoas com sintomas de gripe sigam as orientações de seu médico quanto ao isolamento domiciliar e medidas de higiene, como lavar as mãos, usar lenços ao tossir ou espirrar e não compartilhar objetos pessoais como copos e talheres. Fizeram tudo isso no México para a peste não espalhar, e já está matando centenas no Brasil. Porque Jesus disse que é necessário que tudo isso aconteça. Deixa eu ler aqui para você uma coisa. Depois de São Paulo, o estado com o maior número de mortos pela nova gripe é o Paraná, com 142 ocorrências, 28 confirmadas ontem. O percentual de óbitos em relação aos casos confirmados é de 5% no estado. Entre os mortos, 53% são mulheres e 47% homens. A maioria, 64%, está na faixa dos considerados adultos jovens, de 20 a 49 anos, enquanto 20% são adultos de 49 a 59 anos. Os outros estados que anunciaram mortes ontem foram o Rio Grande do Sul, 9, Rio de Janeiro, 4, Santa Catarina, 1. Agora escute isso. Segunda onda, escute isso. Estou lendo a notícia. A diretora da Organização Mundial da Saúde, é um órgão da ONU, Margarete Chan, afirmou ontem que o pior da pandemia da gripe suína pode estar por vir. A ONU, a Organização Mundial da Saúde, está dizendo que o pior da pandemia... O que é uma pandemia, amados? Porque existe a epidemia. Epidemia é aquela doença que se espalha apenas em uma região. Mas a pandemia, e essa palavra vem do grego, quer dizer todos os povos. O mundo todo. A pandemia é no mundo todo. Então Jesus, quando fez essa profecia sobre a sua volta, ele fez uma profecia para o mundo todo. E ele disse o que estaria acontecendo no mundo todo. Então a pandemia é isso. Tem que ser uma previsão que esteja ocorrendo simultaneamente no mundo todo. Não adianta a pessoa tomar precaução, aquele monte de coisa, ficar isolado, não sair mais na rua, ter medo. Fizeram isso no México, fizeram isso nos outros países. Não se segura esse vírus. Em Osasco, na Grande São Paulo, morreu uma menina
que nunca foi ao exterior, nunca teve um contato com um estrangeiro. Lá em Osasco, num lugar pobre, surgiu do nada essa peste e essa menina morreu. Não pegou de ninguém, surgiu em Osasco essa peste. Eu estava conversando com um médico, sabe o que o médico me disse? Porque esse é o assunto hoje. E as informações não estão chegando no público. Afirmações são dos próprios jornais. Nós não estamos recebendo a verdade do governo. Conversei com um médico, o médico me disse, pastor, e ele disse isso muito preocupado. A situação é muito pior do que o senhor possa imaginar. O que é isso que está ocorrendo no mundo? Olha a manchete, nessa mesma página diz assim, 15 mil casos suspeitos de gripe suína esperam exame. 15 mil casos suspeitos esperam exame. E a notícia aqui da parte de cima está dizendo que o governo não tem material para diagnosticar a gripe suína, porque a demanda mundial por esses equipamentos e por esses reagentes, a demanda mundial foi tão absurda, porque é uma pandemia, atingiu o mundo todo, que não tem como fabricar equipamentos e reagentes que supra a necessidade do mundo todo. Então o governo quer comprar equipamentos, mas não tem no mundo mais equipamentos disponíveis para diagnosticar essa doença, a gripe suína. Esses vírus vieram da onde? Saíram das aves e passaram para os humanos. A gripe suína saiu de um porco e passou para os humanos. O vírus da AIDS já está provado, saiu dos símios, dos macacos e passou para os humanos. Hoje as aves que estão voando, e tem aves migratórias, essas aves, elas são como verdadeiras aeronaves, carregando vírus como se fossem bombas. As aves migratórias, elas espalham nos 4 cantos da terra os vírus, as doenças novas. Fora isso, a globalização, transporte de mercadorias, o grande trânsito de pessoas em todas as partes do mundo, e aqui mesmo no Ceará, quanta gente que não vem de fora para Fortaleza, quantos estrangeiros a gente não vê aí no calçadão. O mundo hoje está assim. As pessoas estão transportando as pestes, as aves estão transportando as pestes. A coisa no Brasil é muito mais grave do que o governo informa, muito mais grave do que você pode imaginar. É gravíssima, é muito grave, é gravíssima. E não há o que fazer. E é impossível se fazer alguma coisa. Porque mesmo que o governo controle a gripe suína, muito breve vai surgir outras pestes, outros vírus, porque eles estão sempre se modificando. O homem cria antibióticos, o vírus reage e ele mesmo faz uma mutação para aquele antibiótico não ter mais poder para destruí-lo, e ele consegue vencer o antibiótico e surgem vírus cada vez mais fortes. Jesus disse, muitas pestes. Pestes. Quando a gente liga a televisão ou abre um jornal, na primeira página você vê esta profecia de Jesus. Basta você ligar a TV no noticiário, basta você pegar um jornal na banca, na primeira página, e você vai ver exatamente isso que Jesus disse. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Estas coisas estão acontecendo. Jesus disse para os discípulos, eu não vou dizer para vocês quando, eu vou dizer como. Depois você continua lendo o capítulo 24 de Mateus. Mas o principal é isso aqui que eu li para você. É o que é mais visível.
é o que mais pode se comprovar rapidamente, essa profecia. Nunca houve na história da humanidade isto. Nunca, 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 simultaneamente no mundo, pestes globais. Nunca. Não tem um país no mundo que não tenha uma pessoa infectada pelo vírus da AIDS. Todos os países do mundo têm alguém infectado pelo vírus da AIDS. Não tem nenhum país que diga, aqui a AIDS não entrou. Entrou sim, em toda parte. Todas as pestes entraram em todas as nações. Jesus disse, não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça. Tem que acontecer sim. Agora, ele falou uma coisa no final da profecia, que eu quero que você leia comigo. Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos ler o versículo 28. Porque os discípulos, quando ouviram todas as profecias de Jesus, eles ficaram com essa cara que você está aí, ó. Eles ficaram com essa cara que você está. Está preocupado, não está? Está com temor, não está? Só que na época deles, tudo isso estava muito longe. Nós temos que ter mais medo ainda, porque tudo isso é a nossa época. Nós não estamos lendo uma profecia de Jesus para pensar numa possibilidade futura que um dia poderá acontecer, como se fosse um filme de ficção. Nós estamos vivendo e presenciando tudo o que Jesus profetizou. Aí Jesus, vendo os discípulos preocupados, Jesus disse assim para eles, está escrito aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O mundo recebe essas notícias com pesar, com preocupação. Muita gente aqui ficou preocupada. Mas Jesus está dizendo, para vocês não. É necessário que isso aconteça, mas não vos preocupeis. Ele está dizendo, para você não. Essas más notícias perturbam o mundo. Mas ele está dizendo, você não, você não. Quando você ver todas essas coisas acontecendo, é para você exultar. O que é exultar? É para você se alegrar. É para você dar glória a Deus. É para você levantar a sua cabeça, porque se você é meu, está próxima a tua redenção. Quem é de Cristo não está preocupado. Quem é de Cristo não está apavorado. Pelo contrário, está alegre. O grande dia está chegando. O rei está voltando. Só fica apavorado quem não é de Cristo, mas até isso tem conserto. Vamos ficar todos de pé. Porque você pode ser de Cristo imediatamente. E sendo de Cristo imediatamente, você não vai ter mais medo do fim do mundo. Você não vai mais ficar preocupado ou preocupada com as coisas que estão acontecendo no mundo. Você pode se tornar de Cristo agora, já, instantaneamente. É algo impressionante. Quando eu tinha 20 anos, eu estava fazendo muitas coisas erradas. Eu nasci num berço cristão. Meu avô foi pastor. Meu pai também. Eu nasci num berço cristão. Mas, dos 14 anos em diante, eu não quis mais saber de igreja. Fui para o mundo. Aprendi a fumar. Aprendi as malandragens. Fui viver minha vida, que nem um filho pródigo. Mas eu conhecia a palavra. E várias vezes eu estava fazendo coisas erradas no meio da noite. Mas aí eu olhava para o céu. E eu via as estrelas. E eu pensava, Jesus vai voltar.
Se ele voltar agora e eu estiver assim, o que vai ser de mim? Eu sentia medo. Medo. Por que eu sentia medo? Porque eu não era mais de Cristo. Fui de Cristo, mas não era mais de Cristo. Por que eu sentia medo? Porque eu estava vivendo de maneira errada. Porque eu estava fazendo coisas erradas. Porque eu entristecia o Espírito Santo. A pessoa que é de Deus, se ela estiver fazendo coisas erradas, ela vai sentir temor. E o temor provoca arrependimento. A pessoa que nunca será de Deus, ela nem liga para isso que foi dito aqui. Ela não quer nem saber de Jesus. Ela quer continuar vivendo a vida dela, curtindo a vida doidado, fazendo tudo que tem vontade, contraindo as pestes, as doenças, vivendo a violência desse mundo, as drogas, sofrendo lá fora. Mas ela acha que tá bom, tá curtindo, tá valendo, vale tudo. Pessoa que nunca será de Deus, ela nem se importa. Mas a pessoa que é de Deus, ela ouve a palavra de Deus. Jesus disse isso. Todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim. A pessoa que não é e nunca será, ela não virá a Cristo. A pessoa que não é de Cristo, ela não ouve as palavras de Cristo. Mas a pessoa que ainda não é de Cristo, mas vai ser, ela ouve a palavra de Deus e ela toma uma atitude. Essa é a diferença. Jesus, ele vai voltar assim, preste atenção, em oculto. Ele vai enviar seus anjos aos 4 cantos da terra, todos os seus anjos com trombetas nas mãos. E no momento do arrebatamento, Jesus vai dar a ordem: anjos, toquem as trombetas. E simultaneamente, nos 4 cantos da terra, vai se ouvir um sonido. Mas esse sonido não será percebido pelas pessoas do mundo. Somente quem é de Cristo vai escutar a trombeta. Só o ouvido que é de Cristo vai escutar a trombeta. E a pessoa vai ser possuída de uma alegria indescritível. E ela vai sentir vontade de dar glória a Deus. Onde ela estiver, no trabalho, em casa, no trânsito, no trem, no metrô, em toda parte, na rua. Ela vai sentir uma alegria indescritível, ela vai sentir vontade de dar glória a Deus. Mas antes dela dar glória a Deus, num abrir e piscar de olhos, a sua veste vai se tornar branca e resplandecente. O seu corpo vai ser transformado instantaneamente, numa fração de segundos, semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo. E numa velocidade jamais pensada pela ciência, todos os que são de Cristo, nos 4 cantos da terra, vão ser arrebatados simultaneamente e todos estarão indo na mesma direção. Pessoas poderão sair da África, mas irão para a mesma direção. Pessoas sairão do Japão, mas sairão para a mesma direção. Pessoas sairão do Brasil e do Ceará, mas sairão para a mesma direção. Pessoas sairão da América do Norte, da China, do Japão, mas sairão para a mesma direção. No Canadá, em toda parte. E todos numa mesma direção. Num ponto comum. Todos no mesmo alvo. Todos na mesma direção. Milhões de todos os povos da terra que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E num abrir e piscar de olhos, antes que você possa dizer glória a Deus aqui na terra, você vai dizer glória a Deus na presença do Senhor Jesus. Você vai ver o teu Senhor face a face.
você vai contemplar a formosura do teu Senhor. Esse glória que você vai sentir vontade de dar, você vai dar para Ele ali, pessoalmente. Esse dia está chegando. Por isso que nós temos que nos alegrar. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças e exultai, alegrai-vos, porque está próxima a vossa redenção. Agora essas coisas começaram a acontecer quando? Na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer que a qualquer momento, porque nós não estamos no início dos acontecimentos, nós já estamos na finalização dos acontecimentos. Preste atenção, ele disse: quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Mas as coisas não começaram a acontecer hoje, o que já seria motivo de grande alegria. Essas coisas começaram a acontecer na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer que nós estamos hoje muito perto. Hoje, igreja, nós estamos bem perto. A qualquer momento, Ele vai dar a ordem: anjos, toquem as trombetas. Os que são de Cristo aqui no Ceará vão ser transformados no abrir e piscar de olhos e arrebatados. Eu encontro vocês lá se eu estiver em São Paulo ou viajando. A pessoa poderá estar dentro do avião. Começou o arrebatamento, ela desaparece. Ela pode estar dentro de um trem. Começou o arrebatamento, ela desaparece. Pode estar dentro de um carro. Começou o arrebatamento, ela desaparece. A gente se encontra. Isso eu tenho certeza. A gente vai se encontrar porque vamos todos para o mesmo lugar. Vamos todos para o mesmo ponto. E o ponto de união é o Senhor Jesus. Você não pode ficar de fora disso. Sabendo que as coisas já estão acontecendo. Não começaram hoje. Já estão acontecendo. Que decisão você vai tomar? Vai continuar vivendo como você está vivendo? Mas você não é igual às pessoas do mundo. Se você fosse igual às pessoas do mundo, você estaria lá fora no mundo. Você está aqui porque você ouve a palavra de Deus. Você tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Então você tem que tomar sua decisão. Você tem que entregar tua vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você tem que tomar tua decisão. Hoje eu entrego minha vida para Jesus. E se você está afastado, afastada, você tem que tomar a decisão. Hoje eu volto para Jesus. Por isso eu vou fazer esse convite, olha só. Quantos aqui, sentindo, porque a gente sente. A gente sente que o dia da redenção está próximo. Sentindo que o dia da redenção está próximo. Sabendo que aquele dia está chegando. Por ter ouvido a palavra de Deus, por comprovar que tudo está se cumprindo, eu pergunto, quantos aqui querem receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Todos que querem, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga a sua mão direita bem alta. Olha quantas mãos levantadas. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui comigo, por favor, venha aqui na frente. Venha aqui na frente e vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus, por cada vida que está se entregando para Ele. Isso, venha, venha. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir mais. Glória a Deus. Venha, venha. Venha, você que ergueu a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Está vindo mais. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Está vindo mais. Quero pegar na mão de vocês, porque um dia eu vou pegar na mão de vocês lá nas nuvens do céu. Um dia nós vamos nos cumprimentar lá em cima. E tem mais gente chegando, venha.
Você que está sentindo da parte de Deus, se vira aqui na frente, venha, chega mais perto. Vamos aplaudir mais o nome do Senhor. Olha quantas vidas o Espírito Santo está trazendo. Olha quantas pessoas, vem. Vai chegando. Vem, chega mais perto. Eu quero chamar aqui na frente aquelas pessoas que estão afastadas. Que péssima hora para se desviar. Vai por mim, acredite. Péssima hora para se desviar. Você não podia ter escolhido pior momento para se desviar. Porque aquele dia, Jesus disse, virá sobre a terra, do mesmo modo que um ladrão assalta uma casa sem aviso, repentinamente, de maneira inesperada. Você que está afastado, afastada, você não pode achar, principalmente você não pode achar eu tenho tempo, porque você conhece a palavra. Principalmente você conhece a palavra. Então você que está afastado, afastada, ou você que está sem igreja, e que até já se batizou nas águas, mas faz muito tempo que não toma uma santa ceia, eu quero que você venha aqui para frente. Você que está sem igreja, e você que está afastado, afastada, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Venha para cá. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos ligar você no corpo de Cristo. Nós vamos ligar você aqui nesta igreja. A pessoa precisa de igreja para ser salva. De placa de igreja não. Mas ela precisa do corpo de Cristo para ser salva. A pessoa precisa estar ligada no corpo de Cristo para ser salva. Porque é o corpo que vai subir. Nós somos membros do corpo, não é? Eu posso ser o dedinho, eu posso ser a unha, mas eu faço parte do corpo. Eu tenho que estar ligado no corpo, porque é o corpo de Cristo, a igreja que vai subir. Independente de placa. Então você que está sem igreja, vem aqui para frente, porque nós vamos ligar você neste corpo. Amém? Você tem que estar ligado neste corpo. E Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Enquanto mais algumas pessoas estão tomando a decisão de vir aqui para frente, e eu quero aproveitar e chamar você que confessa, Pastor João Ribe, eu sei que não há outro caminho. Eu sei que só Jesus salva. Eu sei que Jesus vai voltar. Mas eu estou com um problema. Eu não consigo seguir as pegadas do Senhor Jesus. Eu estou dando cada mancada, Pastor João Ribe. Eu não estou conseguindo seguir os passos do meu Senhor Jesus. Então nós queremos orar por você. Você que confessa essa dificuldade para seguir Jesus, vem aqui para frente. Você que está frio, fria na fé. Você que às vezes não tem mais vontade de orar. Você que não tem mais vontade de ler a palavra. Vem aqui para frente. Você que às vezes não tem mais vontade de ir na igreja. Você não pode desistir. Vem aqui para frente que nós vamos orar. Vem para cá. Você não pode ficar para trás. Você não pode ficar de fora do arrebatamento. Vem aqui para frente. Enquanto mais pessoas estão vindo, eu quero falar com você que está ouvindo pela rádio. E esta mensagem falou com você e você sabe que Jesus está às portas. E você sentiu temor no seu coração. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, você que está acompanhando pela internet. E você que está dirigindo no trânsito, ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Então, se ajoelhe aí também, onde você estiver, ou você que está dirigindo, não é? Não tem como se ajoelhar, evidentemente. Diminua a velocidade do seu veículo. Diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o seu coração. Outro dia um homem falou para mim, pastor, eu estava no carro ouvindo a mensagem, eu parei o carro e ajoelhei no acostamento. Alguém faz isso?
Mas você que está dirigindo, às vezes não tem condição de parar o carro. Então, tão somente coloque a mão direita sobre o teu coração. Vamos nos ajoelhar, nós que estamos aqui na sede da Paz e Vida do Ceará, na cidade de Fortaleza. Vamos nos ajoelhar aqui diante do altar do Senhor. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Pai Santo, meu Deus querido, eu ouvi a tua santa palavra e eu estou aqui, de joelhos, diante do teu altar, para consertar a minha vida com o Senhor e pedir o perdão de todos os meus pecados. Apague, Senhor, as minhas transgressões e me purifique de toda iniquidade por aquele sangue puro que foi vertido na cruz do Calvário. E eu te peço, meu Pai, escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida do Cordeiro, e me dê, Senhor, a alegria da minha salvação, e me mantém firme e constante na tua presença. Não me deixe desistir, não me deixe voltar atrás, não me deixe desanimar, porque eu quero e eu preciso perseverar até o fim. Meu Pai Santo, me dá a porção do teu Espírito, me enche da tua virtude, para que eu fique de pé para o dia da tua volta gloriosa. Faz isto, meu Deus, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.